Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse meu projeto, o Exterminador de Baterias 2000, que serve para nós testarmos baterias de ferramentas, ver quanto elas estão boas, se estão boas, o quanto estão boas. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os detalhes eletrônicos desse projeto, os detalhes de programação com Arduino e te mostrar que o Arduino é uma excelente ferramenta para construir projetos com baixo custo ou projetos personalizados que nem existem, como é o caso desse testador aqui. E por que eu construí esse testador? Porque eu resolvi abrir um novo canal, galera, o canal Oficina do Teste, onde eu testo e comparo ferramentas de forma completa, sempre buscando o melhor preço para você fazer a compra certa. Afinal, quem tem ferramentas é feliz. Nós estamos vivendo uma revolução de ferramentas chinesas que antigamente eram muito, mas muito ruins. E hoje em dia elas estão com uma qualidade bem melhor, principalmente pelo avanço do motor brushless, que nos permite ter um baixo custo com uma alta performance. Claro que a tecnologia das baterias evoluiu e as baterias ficaram mais baratas, principalmente as de íons de lítio. E hoje nós conseguimos comprar ferramentas relativamente boas por um preço muito baixo. E como eu adoro ferramentas, adoro eletrônica e adoro testar e desmontar as coisas, resolvi abrir esse canal. Então já corre e se inscreve na Oficina do Teste, porque já tem um vídeo te esperando de eu testando essa esmerilhadeira com motor brushless, que tá com preço inacreditável, galera. E ainda vem com duas baterias. Lá eu tô desmontando a ferramenta, testando o corte dela, medindo a resistência interna da bateria, botando a bateria no Exterminador de Baterias 2000 pra gente ver se essas baterias realmente valem a pena. E essa é só a primeira de muitas ferramentas que virão por aí. Então já corre e se inscreve na Oficina do Teste para você ficar a par de todas as ferramentas tops e baratas que existem no mercado. E não só isso, né? Com isso você vai gastar o seu suado dinheiro somente com ferramentas que valem a pena. Além de se divertir pra caramba vendo ferramentas funcionando e testes sendo feitos. Te vejo lá nesse vídeo. E agora, bora ver alguns detalhes do Exterminador de Baterias 2000. Estamos aqui na bancada com ele, o Exterminador de Baterias 2000. E, primeira coisa, galera, o que me levou a desenvolver esse projeto? Bom, primeiro, nós temos diversas ferramentas elétricas à bateria e eu precisava saber o quão boa eram essas baterias, certo? Aqui é uma bateria de uma chave de impacto da OZ, que nós vamos fazer um review dela também lá no canal Oficina do Teste. Aqui eu tenho a bateria da esmerilhadeira Eco 100 e aqui uma bateria da Bosch original, 18 volts, que nós vamos utilizar para o teste. Essa daqui tem 3 Ah de capacidade, 3.000 mAh. Essa daqui eu medi, tem 2.580, então elas estão bem compatíveis. E essa daqui diz que tem 4 Ah de capacidade, aqui ó, 4 mAh. Então eu tinha que montar um projeto que me dissesse o quão boas são essas baterias. Claro que são diversos parâmetros para isso, mas eu queria um primeiro. Quanta corrente essa bateria pode fornecer? Porque dependendo da ferramenta que você vai conectar, você precisa de maior corrente, como esmerilhadeiras, serras circulares, serras no geral. Então eu precisava de um projeto que consumisse bastante corrente da bateria e medisse a queda de tensão dela. Isso já ia me dar um indicativo de quanta corrente ela pode fornecer. Se eu, por exemplo, consumir 30 amperes dessa bateria e 30 dessa, mas essa manter 15 volts e essa 16, essa dá conta de fornecer mais corrente. Fora isso, eu precisava testar o aquecimento delas, porque baterias como essa daqui, chinesas normalmente, elas têm uma plaquinha com MOSFETs, é uma placa BMS. Então eu precisava saber o quão esses MOSFETs iriam aquecer. Por isso eu precisava de um projeto que drenasse muita corrente da bateria e eu pudesse controlar por aqui. E a potência que esse equipamento tem que consumir da bateria seria absurda, porque são 30 amperes que eu quero, as baterias têm 21 volts quando estão totalmente carregadas, calcula aí, são mais de 600 watts. E para isso eu tinha duas formas. A primeira, ou fazer como a Torch, que é um testador de baterias, ou como o meu medidor de capacidade de baterias que eu ensino a fazer no curso, eu poderia usar um MOSFET, ó, tem um MOSFET aqui no meio, com um dissipador de calor, o MOSFET operando como se fosse um resistor variável, então eu aplicaria uma tensão no gate e ele iria formar um resistor entre o meu pino, dreno e o source. Conforme eu colocasse mais tensão no gate, menor seria a resistência desse resistor formado ali pelo canal entre o gate e o source. Mas nesse caso, o transistor iria dissipar muita, mas muita potência em forma de calor. E o MOSFET teria que ser um MOSFET grande e caro. Fora que seria difícil achar um MOSFET que desse conta de 600 e poucos watts operando na região linear ali como se fosse um resistor variável. Tem
como? Tem como, mas seria mais caro e difícil de achar esse MOSFET, pelo menos aqui no Brasil. E a segunda forma seria basicamente dissipar a potência em cima de resistores e operar o MOSFET com PWM. Dessa forma, o MOSFET virtualmente, por operar com PWM, não dissiparia potência nenhuma, né? Isso de forma ideal, que a gente sabe na prática que o MOSFET vai dissipar sim potência, ele vai aquecer, porque ele tem percas naturais dele. Até mesmo o chaveamento do MOSFET, se não for feito de uma forma que forneça muita corrente para o gate na hora da carga e da descarga, ele vai acabar demorando para ligar, então o resistor vai demorar para diminuir a sua resistência entre o pino gate e source, vai acabar sendo um resistor de alta resistência por um tempo grande e vai acabar aquecendo, até ele ligar totalmente. Ou no momento de desligar, até ele desligar, a resistência também vai aumentar e ele vai acabar aquecendo. Mas mesmo com essas perdas de chaveamento, o MOSFET operando com PWM e toda a carga sendo jogada basicamente em cima dos resistores, ele vai aquecer muito menos. Por isso que eu optei por fazer dessa forma. Então nesse caso a ordem é o seguinte: o Arduino monitora a corrente através desse sensor, e esse sensor é um ACS758 de 50 amperes, tem a versão de 100 amperes dele também. Basicamente ele é um sensor do efeito Hall aqui dentro, e a corrente passa por esses barramentos, gera um campo elétrico ali, que é lida por esse sensor do efeito Hall. Então esse sensor ele tem um isolamento galvânico entre a parte de medição da corrente e sua saída. Quanto mais corrente que passa por aqui, até 50 amperes, é convertido em tensão na sua saída. Olha que legal. E essa tensão é levada para as entradas analógicas do Arduino. O Arduino, lendo essa corrente, claro, depois que nós conectarmos a bateria nesses terminais, né, para circular a corrente, vai mandar e ajustar a largura dos pulsos PWMs para o MOSFET. Com isso, o MOSFET vai mandar mais potência, vai chavear nossos resistores com mais ou menos potência. E esses resistores aqui vão pegar essa energia elétrica e converter em forma de energia térmica, converter em calor. Temos aqui um cooler com um dissipador de alumínio para manter esse transistor refrigerado de cabeça fria, um display para mostrar as informações e um encoder. Nesse encoder eu ajusto a corrente. Bora inclusive ligar o projeto. Para ligar o projeto eu utilizei o próprio regulador interno do Arduino, que já vem nele. Então aqui eu ligo uma fonte de 7 até 12 volts, o cooler já liga. E aqui o display mostra Mestres do Arduino, que é o meu curso, onde eu ensino a você desenvolver projetos como esse. E aqui basicamente nós temos algumas opções. Aqui é a corrente que eu quero drenar da minha bateria, então eu posso ajustar, ó, no encoder, tá? Pode ir de meio em meio ampere até 30 amperes. Segurando pressionado por alguns segundos, eu posso ajustar a minha tensão de corte aqui. Nesse caso, tá em 15 volts, porque nós estamos com baterias de 21 volts. Que usam 5 células em série. 5 células em série de íons de lítio vão ter 4,2 volts quando totalmente carregadas. Então 5 vezes 4,2 volts, 21. E elas vão ter 3 volts como tensão mínima de descarga. 5 vezes 3 dá 15. Tem células que vai ter tensão mínima de descarga de 2,75 volts ou de 2,5, mas vamos considerar 3 volts para manter uma margem de segurança. Essa tensão mínima é a tensão que a bateria fica quando você vai descarregando ela. Ela chegou em 3 volts para a maioria das células, você tem que parar de consumir carga dela, senão ela vai começar a se autodestruir. Por isso que a tensão de corte é 15 volts. Desse outro lado, eu tenho de 0 ampere, 5 ampere até 30, e a tensão do lado. Então esse equipamento vai começar a consumir, aumentando essa corrente devagar de consumo na bateria até 30 amperes e vai tirando uma foto da tensão que estava em cada corrente ali. A bateria que tiver a maior tensão pela corrente ganha. Aqui ele mostra também a potência, que basicamente é a tensão multiplicado pela corrente. A tensão da bateria multiplicada pela corrente atual, e aqui a corrente atual. Essa é a corrente máxima programada, e aqui é a corrente que ele vai mostrando a corrente atual, subindo ela aos poucos. Bora testar umas baterias ali? Por exemplo, essa daqui da EcoSem está completamente carregada, é a da esmerilhadeira. Vou conectar aqui o terminal positivo, bem conectado, tá? Tem que ser uma conexão bem feita, e o negativo. Essa é uma bateria nova, que foi ciclada somente 2 vezes, carregou e descarregou somente 2 vezes. Já mostrou a tensão dela, 19,99 volts. Está praticamente toda carregada e vamos iniciar o teste com 30 amperes. Um clique no encoder, liga e começamos a consumir corrente. Ó, ligou on, 0 ampere, 1 ampere, já registrou a tensão da bateria em 0 amperes, 19,99 volts. 4, 5 amperes já registrou a tensão em 5 amperes. Nós estamos nesse momento consumindo quase 200 watts da bateria, 10 amperes, 18,66 volts. Vamos chegar
em 300 watts, 20 amperes, 17.33 volts. Vamos chegar em 400 watts. Já estou sentindo um cheiro de coisa queimando, que são os resistores aqui, que eu já vou explicar sobre eles. E 30 amperes, 16 volts. Olha só, galera, tá começando a ficar incandescente os resistores aqui em cima, ó. É muita potência, galera. Ou eu paro o teste no encoder, ou ele vai desligar sozinho quando a tensão cai abaixo de 15 volts por segurança. Eu vou parar aqui, ó. Olha lá, avermelhou tudo o negócio, ficou quente. É potência. Então, em 30 amperes, essa bateria conseguiu manter 16 volts ali de tensão. O mínimo seria 15, então ela consegue fornecer 30 amperes por um período de tempo ali. Claro que não muito grande, porque é muita corrente, né? Mas enfim. E a bateria, ó, praticamente não esquentou. É claro que depois eu desmonto ela no outro canal, meço temperatura e tudo. Mas vamos comparar. Olha só, em 30 amperes foram 16 volts. Eu tenho uma bateria aqui da Bosch, que é de 3 ampere-hora, então dá pra gente comparar com essa, que tem 2.580, basicamente a mesma capacidade. Essa bateria também é 2 conjuntos de células em paralelo, são 5 células em cima, 5 embaixo, né? Elas ligadas de conjuntos em paralelo e depois as 5 em série. Essa bateria, galera, é de 2019, tá até a data aqui, ó, 2019. É uma bateria que eu usei numa esmerilhadeira, que é uma ferramenta que destrói baterias porque ela consome muita carga, gera muito aquecimento. Ela tá completamente carregada, só que é uma bateria que tem 6 anos, né, pessoal? 6 de 2019 até agora, e ela provavelmente aumentou muito sua resistência interna, que ela vai aumentando conforme vai ficando velha. Quando nova, isso daqui é uma bala, mas vamos ver. Uma bateria nova, chinesa, versus uma bateria muito boa da Bosch, só que com 6 anos de idade e vários ciclos de carga e descarga. Conectar o positivo, conectar assim que é melhor, e o negativo. 20.61 volts, lembrando a outra bateria, 16 volts em 30 amperes, e 16.71 em 25. Iniciando o teste. Começou, ele zera, tensão em 0 volts 20.61, 1 ampere, 1 ampere e meio, 2 amperes subindo, 3 amperes, 4 amperes, 100 watts, já registrou a tensão 19.81 e 5 amperes, já vamos para 200 watts, 10 amperes, 18.97 volts, 250 watts, 300 watts, vamos chegar em 20 amperes, galera, 20 amperes de corrente de dreno da bateria, 17.08 volts. Vamos ver, 25 amperes, 16.12 volts, 400 watts, 425 watts. E não deu conta de chegar nos 30 amperes. Ele não deu conta porque a bateria caiu abaixo de 15 volts antes. Então ela não deu conta de chegar em 30 amperes. Mas em 25 amperes ela deu 16.12 volts. Então essa bateria ela está pior do que essa bateria chinesa nova. No quesito de fornecer corrente máxima. E o aquecimento dela também ficou um pouco morna. E aqui eu tenho a opção, por exemplo, de colocar 10 amperes, ligar o teste e deixar ele ligado por um bom tempo, né? Que daí para testar realmente o aquecimento da bateria. Então esse é o objetivo do exterminador de baterias 2000. Fazer as baterias chorarem de tanta corrente que você drena dela para ver se elas vão explodir antes e se não explodir para ver qual é melhor que outra. É claro que não é toda a bateria que nós vamos drenar 30 amperes. Essa, por exemplo, é uma bateria da DeWalt de 2 ampere-hora e como ela não tem nenhuma uma célula em paralelo, é só 5 em série, nós vamos drenar metade da corrente, né, galera? É só 15 amperes. Porque quanto mais células em paralelo, não só maior é a capacidade, que é a quantidade de carga que a bateria pode reter, quanto também aumenta a corrente máxima de descarga que a bateria pode fornecer. Entenderam? Esse é o ponto. Uma bateria com capacidade maior não só vai fazer seu equipamento, sua ferramenta ficar funcionando por mais tempo, quanto vai fornecer mais corrente para ela, porque a resistência interna da bateria vai ser menor. Então sua ferramenta vai ter mais performance, vai cortar mais rápido, vai furar mais rápido, vai fazer de tudo mais rápido. Conectei uma bateria aqui de novo no exterminador para a gente ver se eu fiz ele preciso. 19.68 volts, multímetro da FR aqui, vamos colocar de um jeito que dê para ver. 19.68 volts, no multímetro, 19.68 volts. Lembrando que o Arduino, nas suas entradas analógicas, pode ler somente de 0 até 5 volts. Então eu tive que usar um divisor resistivo de tensão para pegar essa tensão de até 30 volts que eu fiz o projeto, porque baterias têm até 21 volts ali. Algumas exceções passam disso. E esse divisor de tensão vai pegar essa tensão e vai dividir para um valor, deixar ele proporcional de 0 até 4 volts, de 0 até 5, depende. E essa tensão menor é mandada para o Arduino. E como essa tensão menor é proporcional a grande,
é só fazer os cálculos lá dentro e pronto. Ele vai saber a tensão e o Arduino vai conseguir medir qualquer tensão maior que 5 volts. Isso eu mostro dentro do meu curso Mestre do Arduino também. Ele é preciso em tensão, mas vamos ver em corrente. Eu estou aqui com o alicate amperímetro da FR, o MTA6500, e alicates amperímetros, no geral, não são tão bons quanto outras formas de medir corrente, mas eles são mais práticos. Mas vamos usar como referência do mesmo jeito. Ó, vou apertar o botão Range para zerar a escala, vou programar aqui, ó, programar para 10 amperes, vai, porque a bateria está carregada, vai dar conta. 10 amperes, pronto, a corrente vai começar a subir, 0,5, 1, 2, 2,5, 5 amperes, ele vai registrando, ó. Esse é o bom desse equipamento, eu posso manter o teste ligado aqui o tempo todo ou até a bateria diminuir de 15 volts, né? 10 amperes é a corrente atual, ó, 10. Vou apertar Range de novo e bora medir para ver. Qual a corrente que nós temos ali? Exatamente, bem próximo de 10 amperes. Se eu mudar para 5 amperes aqui, eu parei o teste, vou mudar para 5, vamos acompanhar ele subindo junto. Na tela sendo mostrada a corrente que está ali no alicate amperímetro, 5 amperes. E bora ver que interessante o sensor de corrente trabalhando. Botei meu multímetro da FR na escala de tensão, vou configurar o equipamento para 10 amperes e eu vou medir a tensão em cima da minha saída 1 do meu sensor. Então o ground eu vou colocar no ground e a ponta vermelha do meu multímetro aqui na saída 1. Tá marcando 2.5 volts, 2.518, né? Como esse sensor é simétrico, ele mede corrente negativa também, ele sempre mostra um valor no meio de 5 volts, né? Se a tensão for negativa, ele vai mostrar uma tensão menor que 2.5 e se ela for positiva, uma tensão maior que 2.5. Sempre proporcional à corrente. Vamos lá, 10 amperes, vamos ver quanto que ele marca. Iniciei o teste, ó, meio ampere, 1 ampere e o sensor vai subindo a tensão. E o Arduino vai lendo essa tensão nas entradas analógicas para exibir aqui no display a corrente. É assim que ele sabe a corrente. O Arduino está lendo na sua entrada analógica a tensão, a mesma tensão que o multímetro está lendo, e ele vai exibindo essa corrente aqui, ó. Corrente atual, 9,5 a 10 amperes, é equivalente a essa tensão nesse sensor. Bora utilizar o DSO-TC3 da Finirce, que é um testador de componentes eletrônicos e osciloscópio também, além de gerador de função. Já tem o TC4, eu vou mostrar aqui no canal daqui uns dias. Osciloscópio. Conectei o osciloscópio aqui no pino 5 do Arduino. Vou dar um play para o projeto começar a consumir corrente, ó. Vou dar um alto aqui no osciloscópio, que ele vai, ó, aqui bonitinho nossos pulsos PWM ali. 10 amperes. Vou iniciar de novo, ó. Vou até colocar em 15 amperes, vai. Não, 20 amperes, a bateria aguenta. 20 amperes, a largura de pulso começa pequeno. Esse é o sinal que está sendo aplicado no gate do MOSFET, ó. E ela vai aumentando a largura de pulso conforme, ó, a corrente vai subindo. 6.5, 7.5, 8.5, 9, 10. Então a largura de pulso PWM vai aumentando a potência teórica entregue para a nossa carga, proporcionalmente. Se eu paro o teste, tira o sinal que vai para o gate do MOSFET, é colocado em nível 0, ground, para ele desligar, né? Aproveitando que nós estamos com o osciloscópio aqui, meu projeto está consumindo 10 amperes da bateria de forma constante e eu estou medindo o pino analógico A1. Perceba como a tensão é bem contínua, bonitinho. Agora, se eu pegar essa tensão do pino analógico A1, que vem... Agora, se eu pegar essa tensão que vem do próprio sensor e colocar diretamente no pino do sensor, olha só o que vai acontecer. Olha só, o tanto de pulsos que nós temos nesse sinal de tensão de saída do sensor de corrente. Isso porque a corrente, ela está em fase com a tensão dos pulsos PWM. Então eu tive que montar aqui embaixo do Arduino um filtro passa-baixa com um resistor e um capacitor para filtrar esses pulsos e aqui na entrada analógica eu ter uma tensão, ó, bem lisinha. Né? Uma tensão bem contínua. A saída do sensor está ligada no filtro passa-baixa que vai para a entrada 1. Aqui não tem pulsos, aqui tem. Porque aqui é pós o filtro. Inclusive dá até para ver um resistor e um capacitor que é um filtro passa-baixas RC. O MOSFET que eu utilizei é um MOSFET retirado de um controlador de patinete elétrico da Foston, o S09 que eu tenho aqui. Ele é o 76R5NT. E eu escolhi ele por um motivo, porque ele suporta muita corrente. Ele suporta até 70 volts, aqui eu vou usar até no máximo 30, e corrente de 100 amperes. Claro, essa corrente é só se você conseguir manter ele de cabeça fria. Tanto até que aqui, ó, na corrente de dreno, nós temos 100 amperes se você manter ele a 25 graus e 63 amperes se ele estiver com a temperatura de 100 graus. Então olha só como cai a corrente. Mas como a minha corrente máxima é de 30 amperes, eu estou bem abaixo da capacidade máxima dele. E ele tem bastante dissipação de calor, inclusive dissipação passiva do dissipador de alumínio e forçada, né, dissipação ativa com o cooler. Então ele praticamente não esquenta, ó, nem ficou morno com todos esses testes que a gente fez. Outra informação do MOSFET que é muito importante é a resistência térmica, nesse caso da junção com case, ou seja,
com o silício, com o die, com o case de metal do MOSFET. Um é soldado no outro. A resistência térmica nada mais é muito parecida com a resistência elétrica. Quanto maior a resistência elétrica de um resistor, por exemplo, mais difícil é para passar a corrente elétrica. Quanto menor, mais fácil. Já a resistência térmica é assim, quanto maior a resistência térmica, mais difícil é para o calor passar da junção para o case. E quanto mais difícil for para a temperatura passar, o calor passar da junção para o case, maior a resistência térmica. E mais difícil é para o nosso silício ali, que tem os terminais do componente, literalmente o dreno, o source e o gate, de ficar frio. Quanto maior a resistência térmica, mais tempo dá para o silício aquecer antes dele dissipar o calor dele para o metal e do metal do MOSFET para o dissipador. Então a resistência térmica tem que ser o mais baixo possível, galera. Senão o MOSFET vai aquecer muito lá na parte do silício. Fora ele quase não vai aquecer porque não vai dar tempo, mas por dentro ele vai aquecer, ter fuga térmica e já se danificar. Esse daqui tem 1,3 graus Celsius por watt de resistência térmica, que é esse MOSFET aqui, ó, no encapsulamento TO220. Agora pega como exemplo esse outro MOSFET, o IRFP240, que é no encapsulamento TO247AC. Ele já é um encapsulamento, ó, bem maior. E por ter um encapsulamento maior e, claro, outras tecnologias que permitem essa performance, ele tem uma resistência da junção para o case de somente 0,83 graus Celsius por watt. Então o silício daquele transistor consegue ficar muito mais frio. Agora, um desafio para esse projeto grande foi qual resistor utilizar. Porque eu precisava de um resistor para converter a energia elétrica em térmica e que tivesse muita potência e baixa resistência. E isso é difícil pra caramba de achar no mercado, galera. Eu tentei, por exemplo, pegar resistência de aquecimento de boilers, mas mesmo que eu pegue uma de alta potência, mesmo assim, sei lá, 5.000, 7.000, 11.000 watts, ainda assim eu teria que ligar muitas em paralelo para daí obter uma resistência baixa, isso ficaria caro. Pensei também em resistores de frenagem para motores trifásicos. Você acha eles com bastante potência, 500, 600, 1.000 watts, mas mesmo assim a resistência ainda estava alta. Porque aqui eu preciso de um resistor com 0,3 ohms. É muito pouca coisa. Então já fica a dica aí para vocês. Eu peguei esses resistores, né, que basicamente é uma vela de aquecimento para motores a diesel. Isso vai lá dentro do motor a diesel e quando um relé liga os 12 volts da bateria aqui, ou 24 volts, eu usei o modelo 12 volts, né, que é bem melhor para o meu caso. Quando os 12 volts chegam aqui, esse é o terminal positivo, esse é o negativo, ela vai aquecer essa ponta, consumindo muita corrente. E a resistência de cada um desses, eu estou usando esse medidor de capacidade de baterias da Finirse para medir resistência ultra baixa. Essa é uma função extra que eu mostrei no vídeo de review que eu estou deixando aqui para vocês, que esse equipamento tem. Ele é muito mais preciso do que multímetros para medir resistências baixas, tá? Porque multímetros, no geral, são ruins de medir resistência baixa. Esse, como usa um sinal alternado, ele consegue medir bem melhor. Então, olha só, essa vela aqui de aquecimento tem 1,96 ohms. E eu liguei 6 delas em paralelo. Eu usei esse barramento de alumínio para poder ligar elas em paralelo, o negativo e o positivo. 6 delas ligadas em paralelo, nós temos que dividir essa resistência. Então, é 1,92 ohms, aproximadamente, dividido por 6. Minha resistência total aqui vai ser aproximadamente 0,32 ohms. Deixa eu desligar o projeto aqui, ó, para a gente poder medir. Vamos medir aqui, ó, medindo aqui 320 miliohms ou 0,32 ohms, certinho. Aqui tem um detalhe muito importante, galera. Tá vendo que nós temos 2 fios grossos para fazer a descarga da corrente e eu podia ter medido, eu poderia só ter usado esses 2 fios para fazer a descarga de corrente da bateria, né? Drenar a potência da bateria e para poder medir a tensão. Afinal, a tensão da bateria está neles. O problema é que, como a corrente é muito grande, nós vamos ter uma queda de tensão em cima da resistência desses fios, porque esses fios têm uma resistência, apesar de baixa. Então eu utilizei as pontas de Kelvin, ou medição a 4 fios, e trouxe 2 fios diretamente do Arduino para medir diretamente aqui na ponta. Então, medindo a tensão diretamente aqui na ponta, eu elimino toda a queda de tensão nesse cabo, que por ele vai circular muita corrente e por isso vai ter muita queda de tensão. Eliminando essa queda de tensão, eu tenho uma medição de tensão muito mais precisa aqui. Eu só vou ter
considerada a queda de tensão desse pedacinho, já que eu conectei esse fio aqui. Mas a queda de tensão nesse pedacinho, como o metal é muito curto, não vai ser quase nada, vai ser bem insignificante essa queda de tensão. Viram que massa, galera? Como o Arduino te permite ter uma ideia e com conhecimento em eletrônica também, física, aplicar na prática para criar soluções que nem mesmo existem como esse projeto? Soluções, projetos que realmente resolvem um problema na prática, me mostrando qual bateria está boa, qual é melhor que outra e quanto ela está boa. Inclusive eu vou abrir uma nova turma para o meu curso Mestres do Arduino, o link está aqui na descrição para você se inscrever, tá? Vou abrir dia 7/7 agora, as vagas são limitadas. Clique em mestresdoarduino.com, se inscreve lá, coloca o seu nome, seu e-mail, seu telefone para você receber o link de abertura das vagas quando abrir. Muito massa esse projeto, né, galera? Quem sabe programar o Arduino tem uma ferramenta poderosíssima aqui, ó, que serve para usar diretamente na prática. Quer ver mais o Exterminador de Baterias 2000 em ação, testando baterias de outras ferramentas, como por exemplo, chave de impacto, parafusadeiras, furadeiras? Deixe já lá no vídeo da Oficina do Teste, entra no vídeo, se inscreve aqui no canal Oficina do Teste, entra no vídeo da esmerilhadeira, ó, EcoSem, e deixa lá nos comentários que tipo de ferramenta você quer ver lá no canal, para que a gente possa cada vez mais crescer aquele canal e ficar a par de ferramentas boas e baratas. Valeu, galera!